Apocalipse. E a gente já viu algumas, vocês lembram? Então no domingo nós falamos de uma vitória. Qual vitória que foi? De Cristo no céu. No domingo não, no sábado. No domingo nós falamos da vitória de Cristo na terra. E aí quando a gente abordou esse tema, a gente percebeu o seguinte, que Cristo, ele foi aquele achado digno de abrir os selos, abrir o livro, um livro que estava contendo a história da humanidade. Porque depois que ele começa a abrir os selos, nós temos os períodos em que a igreja cristã passou. Ele foi achado digno. Por que ele foi digno? Porque ele venceu no céu, venceu na terra. E Cristo é o único que pode perdoar, salvar, justificar cada ser humano dessa terra. Amém. Ele foi digno. E aí quando ele abriu o selo, junto com essa trajetória, ao invés de a gente focar nos períodos que a igreja cristã passou, por ele ser digno e ter dado esperança, a gente foi analisar, e tem analisado esses dias, as bem-aventuranças, né? Que na segunda-feira foi qual? Feliz aquele que lê, ouve, entende, né? E aguarda as coisas que estão nesse livro. Ação humana, divina e as duas juntas para guardar, né? Ontem nós vimos uma segunda bem-aventurança. Qual foi? Nós vimos que felizes são os que morrem, mas não só os que morrem são felizes, os que morrem no Senhor. E a gente percebeu que uma das coisas mais lindas e que deixa o ser humano feliz, bem-aventurado, é o senso de missão cumprida, deixando um legado, e também, o que mais? Estar preparado, pronto. E esses estão no Senhor. A felicidade está no Senhor. E Deus, quando é o complemento da nossa vida, Ele altera as frases mais complicadas, altera os aspectos mais complicados da nossa vida. Porque ser feliz e morto não combina na mesma frase. Morte e felicidade na mesma frase não combinam. Mas quando a gente tem Jesus como complemento, Ele consegue tirar essas complicações da nossa vida. E hoje nós vamos ver a terceira bem-aventurança, que está no livro do Apocalipse também, no capítulo 19. Então, abra lá por gentileza. Lembrando que eu tenho 2 histórias para terminar ainda. Quem sabe eu termino até sábado, né? Senão eu vou deixar para contar na próxima semana de oração. A irmã Regina está de olho em mim, né? Apocalipse capítulo 19. Está com o livro aberto? Acessou a sua Bíblia? Feche seus olhos comigo. Querido Deus, nosso Pai, nós oramos, cantamos, presenteamos, mas o maior presente, a maior bênção será nossa nesse momento, porque o seu livro está aberto. A gente pede, Senhor, para que o Senhor, com a sua bondade, misericórdia, nos alcance, que a sua palavra fale em nós e que tenhamos em Ti a paz que nós precisamos. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, para vocês entenderem o contexto do capítulo 19, nós aqui já passamos por alguns estágios, dentre eles, os 7 flagelos. Apocalipse 19 está após os 7 flagelos que cairão sobre a terra. Também aqui já passamos pelo capítulo 17, onde a grande meretriz foi julgada. Lembra a grande meretriz? A mulher vestida de púrpura, com cálice transbordante. Já passamos aqui, já foi revelada essa mulher, né? Uma mulher pervertida, corrompida. Lembrando que no Apocalipse, mulher é o símbolo do povo de Deus, da igreja, tanto o povo do Antigo Testamento quanto o povo do Novo Testamento, né? E essa mulher, em algum momento da história, ela se corrompe. Passamos e entendemos que há uma distorção, ou seja, há uma Babilônia acontecendo, né? Babilônia, mãe das meretrizes, né?
No capítulo 18 nós passamos também, que consta no capítulo 18. Aí vem falando desse juízo com relação à Babilônia. Né? Caiu a Babilônia, sai dela, povo meu, e mostra o que vai acontecer com os amantes, com os adoradores da Babilônia. Lembram o que é Babilônia? É uma confusão espiritual que se espalhará pelo mundo. Talvez você olhe hoje e fale assim, a gente já está nela, né? Mas eu vou falar para você que ela vai se estabelecer a tal ponto que ela vai precisar ser identificada de maneira clara pelo povo de Deus. Aqui, isso aí é uma confusão. A gente vai ter que se posicionar nesse período. Por que é uma confusão? Porque vai completamente contra ao que o remanescente vai viver. O que o remanescente vive? Ele guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os adoradores da Babilônia recebem o que na fronte? A marca de Cristo. Mas os adoradores de Deus, que guardam os mandamentos e a fé de Jesus, eles são selados, no Apocalipse 7, com o selo de Deus. Né? A gente não vai falar disso hoje, mas para você entender o contexto. Quando chega no capítulo 19, é interessante que nós temos algumas fases aqui. Primeiro, nós temos 2 momentos onde João ouve uma grande multidão falando, como um grande mar, com uma grande quantidade de águas, né? Uma grande multidão. Olha como ele começa no capítulo 19, verso 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão. Né? E aí você vai ver que ele vai dizer o seguinte: essa numerosa multidão, ela adora a Deus. Aleluia, a salvação e a glória e tudo mais. O que ele vai comemorar aqui? Que a meretriz foi julgada. Houve salvação, julgou a grande meretriz lá no verso 2, vingou o sangue dos seus servos que foram perseguidos por essa grande confusão, essa grande Babilônia, essa grande meretriz. E aí no verso 4, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostram-se e adoram a Deus que está sentado no trono. Então veja, aqui Deus já está entronizado. Se ele já está entronizado, é depois e no final do juízo investigativo. Ele está entronizado. Tá? Aí no verso 6 nós temos uma segunda voz de uma grande multidão. Ele vai dizer: ouvi como uma voz de uma numerosa multidão, como de muitas águas, como fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor. E aí ele vai falar que o Senhor reina, mas aí ele vai para o nosso texto. E aí vamos ler essa parte aqui. Verso 7: alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Isso é muito interessante. Aqui não é a justiça, são os atos de justiça. Diga qual que é a diferença. Caráter de justiça e atos de justiça. Você vai entender quando você entender aqui, perceber quem que é essa noiva. Então, verso 9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aí ele vai se prostrar, hoje vai falar: não faça isso, que eu sou conservo teu, dos seus irmãos. Adora a Deus, mantém o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus, se você não sabia, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que é espírito na Bíblia? Espírito lá, quando Deus sopra, ruar, vida, sopro, né? Gera movimento, é aquilo que move. Ele está falando que o testemunho de Jesus é o Espírito, é aquilo que move a profecia. Você quer ver se uma profecia é válida? Busque no testemunho de Jesus. É o testemunho de Jesus que alimenta o Espírito da profecia. A profecia, aliás, que alimenta a profecia. Ok? Mas vamos para a nossa bem-aventurança. Qual que é a bem-aventurança? Felizes somos pelo que aqui? Exatamente.
Felizes aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Os que são chamados. Felizes aqueles que são convidados. Né? É que nem você vai num casamento. No Antigo Oriente, você ser chamado para um casamento era muito especial. Por quê? Porque o casamento durava 7 dias. Pelo menos. Quando eles tinham mais dinheiro, durava até mais. Então, para você ir no casamento, não era uma coisa simples. Você tinha que abandonar os seus compromissos. Você fala, essa semana eu não vou trabalhar. Por quê? Porque eu vou num casamento, a semana inteira. Já pensou? Para você fazer um casamento era custoso, porque imagina, você ia alimentar 7 dias. Muitas pessoas e convidados. Já pensou? Lembra nas bodas de Caná? Quando Jesus estava lá? O vinho acabou. Imagina o desespero. Aí a gente vê no texto, né? Como que o mestre de sala ali, o anfitrião, o que estava regendo, cuidando, como que ele ficou preocupado? O vinho acabou. Por quê? Porque a gente está numa festa, num período de 7 dias de festa, e como que o vinho acaba assim? Aí gerou aquele desespero, Jesus foi lá e transformou a água em vinho, né? Então o casamento era algo custoso. Então aqui está dizendo, feliz você, se for convidado para as bodas do Cordeiro. Já pensou que você ser convidado para a festa de casamento de Cristo? Aí a pergunta é, mas espera aí, Diego, com quem que Cristo vai casar? Com quem que ele vai casar? Esse texto aqui, ele faz uma referência a 2 textos que eu quero. Esses 2 textos ditos por Jesus, eles ilustram essas bodas. Para a gente entender por que os convidados para o casamento são felizes. Por que ser convidado ao casamento é alguém feliz? A gente tem que ir lá entender esses dois trechos das Escrituras. Um está em Mateus 22. Vamos dar uma olhada lá. Mateus 22. Mateus capítulo 22. Ok? Encontramos Mateus capítulo 22, eu leio assim. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, venham para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros ainda agarraram os servos e maltrataram e mataram esses servos. Já pensou? Você levar o convite de casamento para alguém pega você e dá um couro em você ainda. Onde já se viu você me convidar para um casamento? O rei, no verso 7, ficou tão irado que, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos que está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para as bodas quantos encontrarem. E saindo aqueles servos pela estrada, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. A sala ficou repleta de convidados o quê? Maus e bons. Muito bem. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam na mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrem este homem
com os pés e mãos e lancem ele fora para as trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Interessante que Apocalipse 19:9 fala assim, ó, felizes os que são chamados às bodas do Cordeiro. Só que esse é um momento muito especial de ser chamado, mas esses chamados, ali do Apocalipse 19, já são esses que foram chamados e escolhidos. Então vamos supor, chamei vocês para minha casa. Vocês daqui foram escolhidos e vocês só foram chamados. Eu chamei todos na realidade. Entende o que ele está querendo dizer? Eu chamei todos. Mas aqueles que vão entrar e ficar com Cristo nas bodas são os escolhidos. Só que os escolhidos foram chamados também. Por isso que o Apocalipse fala, felizes aqueles que foram chamados às bodas do Cordeiro. Quem tiver no Apocalipse 19 sentado, depois do grande juízo, diante de Deus, sentado às bodas, esses foram escolhidos. Eles falaram, mas por que Deus escolheu? Não, o que a parábola está dizendo para nós? É Deus que faz acepção de pessoas? É Deus que escolhe? Não, Deus ele chama. E é interessante que fala assim, ó, os convidados. E eu gosto muito de olhar para mim e pensar assim, eu sou aquele que sabe desse convite. Eu recebo o convite de Deus. E esses convidados, eles tinham coisa para fazer. Quando fala, um foi para o seu campo, o outro foi cuidar dos seus negócios, é porque um casamento de 7 dias exigia uma entrega que ia complicar financeiramente as pessoas. Imagina as pessoas que trabalhassem no campo, colhendo, vendendo. Como que eles iam parar 7 dias para ir num casamento? Então, quando Jesus conta essa parábola, para quem estava ouvindo, entendeu, falou assim, puxa, mas eu até entendo, né? A pessoa foi cuidar dos seus negócios, não quis ir, porque 7 dias de casamento é muito tempo, a gente vai. E aí fala, cada um foi para o seu caminho. Só que tiveram uns ainda que ficaram tão bravos, você vai me trazer um convite desse? E ainda maltrataram e mataram os servos do rei. Ele falou, não, esses daí eu vou dar conta. Foi lá e mandou exterminar todo mundo, na história de Jesus. E ele fala assim, ó, bom, aqueles que foram convidados não eram dignos, não vieram, não aceitaram. A dignidade não está porque eles não foram convidados, mas porque eles não deram o real valor ao convite que eu fiz. Eles não deram real valor ao convite que eu fiz. Então deixe eles cuidarem dos seus próprios negócios, enquanto podem. Vai e chame aqueles que carecem, aqueles que estão ali espalhados pelas ruas, chame, anuncie, fala, vai ter um banquete, vai ter uma festa de casamento, venham. Só que tem uma coisa, o rei não avisou quando. E como o rei não avisou quando, alguns ali se prepararam com vestes nupciais, mas o outro ficou pensando assim, quando vai ser a festa? Quando chegar perto eu me ajeito. E aí quando entra na festa, o rei olhando, vê que um não tinha se preparado para a festa. Diego, mas o que é se preparar para a festa? Vamos para o segundo trecho que a gente vai ler. Está em Mateus 25. Só virar aí umas páginas. Mateus 25, nós lemos assim. De novo, Jesus começa da mesma forma. Lá ele disse, o reino dos céus é semelhante ao rei que chamou, não é? Aqui já começa igual também, verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram malucas, doidas, nécias, e 5 eram prudentes, atentas. As nécias, as loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além da lâmpada, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo,
saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes: nos deem do azeite de vocês, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e também a vocês. Vão antes aos que vendem e comprem. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabem o dia e nem a hora. Vocês estão vendo a amplitude dessa bem-aventurança de Apocalipse 19? Bem-aventurados os que são chamados, convidados às bodas do Cordeiro. Porque é claro que essas bodas vão acontecer. Como que acontecia um casamento naquela época? Sabe como que era? Não era que nem hoje, que o cara vai lá, coloca o coraçãozinho na cama, joelho, pede a esposa e a noiva em casamento. Não é assim? Era da seguinte forma: o noivo falava para o pai: pai, eu quero me casar. Tudo bem, filho, vamos até a casa do pai da noiva. Aí saiu o noivo e o pai, iam até a casa do pai da noiva, que é o Éden, tá? Aí chegava o pai da noiva e falava assim: nós queremos fazer uma aliança de casamento. Muito bem, uma família assim e tal, aí discutem o dote, aquela coisa toda, né? Tudo bem, está firmado o contrato do casamento. Aqui, minha filha, você vai casar com esse rapaz. Ele fala: né? Vai casar com ele, tudo bem? Eles nem, não tinha esse negócio de pegar na mão. Tudo bem, você vai casar comigo? Tudo bem. Não dava nem para saber se um era cheiroso, se o outro não era. Não tinha esse negócio. Aí quando ele fazia o contrato, ele falava: tá bom, agora eu vou embora. Não, mas vocês não vão ao cinema? Que cinema? Não existe negócio. Nós vamos onde? Vamos voltar, pai, porque agora a gente vai voltar para a nossa terra, porque agora eu vou preparar o quê? Eu vou preparar o lugar, eu vou preparar a casa que nós vamos morar. E aí ele começa lá a trabalhar. Quando Maria, mãe de Jesus, se viu grávida do Espírito Santo, ela estava nesse trâmite de contrato com José. José já tinha assumido o contrato de casamento e ele foi preparar onde eles iam morar. É por isso que fala que José pensou em cancelar o casamento, o contrato de casamento, mas não fez isso para não expor Maria. Entende? Aí ele vai trabalhar e preparar a casa. Terminou, aí ele chama os amigos: ó, terminei, vamos lá buscar a minha noiva. Aí ele vai indo com um cortejo. E o cortejo vai gritando, vai alguém dos amigos: eis o noivo! E fazendo aquela festa, e o noivo cortejando. Era costume daquela época. Hoje é a noiva que atrasa. É chique para a noiva atrasar. Tem noiva que não atrasa, ela casa no dia seguinte, né? É chique. Mas antes, sabe quem que atrasava? O noivo. Era costume o noivo chegar depois. Então ele anunciava, mandava um arauto à frente, falando: o noivo está vindo. E o noivo atrasava, era chique. E aí estava indo o noivo, e aí gritando. As virgens eram amigas, mulheres selecionadas, virgens, que carregavam uma tocha ou uma lâmpada nas mãos para iluminar o caminho. E elas estavam fazendo o quê? Cuidando da noiva. Tem eco aqui na minha voz aqui? Não, está tudo sem eco. E aí ela cuidava da noiva. Tá certo? Entenderam aqui? Aí elas ficavam esperando, por quê? Porque o noivo ia chegar, eles iam entrar, e aí quando eles entrassem, elas e os amigos do noivo iriam com a lâmpada, levando, acompanhando, mostrando, iluminando o caminho, que era a tradição. Aí vinha o noivo e a noiva, e as virgens mostrando o caminho, e eles iam até onde? Até a terra que ele construiu a casa. Tá certo? Aí ali eles iam ter uma festa de uma semana, comida, bebida, festa. No meio da semana as virgens pegavam a noiva e os amigos pegavam o noivo e levavam eles para um local reservado para eles consumarem o casamento, e eles voltavam para a festa, ficavam festejando. E aí, antes de terminar a festa, o noivo e a noiva chegavam já
com o casamento consumado, e tinha uma cultura naquela época, inclusive, das virgens e da família, ir olhar o lençol onde eles tiveram ou consumaram o casamento, para ver se estava tudo procedendo, se ela era virgem, aquela coisa toda. Porque Moisés falou que podia dar carta de divórcio se isso não acontecesse. Entendeu aqui um pouquinho de como que é? E aí Jesus ele fala, eis o noivo, e aí ele fala que o reino de Deus é como um noivo que saiu para ir para a sua noiva. Que momento é esse? Ele já está indo com o cortejo. Em Mateus 25, Jesus já está saindo com o cortejo, ou seja, quem é o noivo? Mateus 25. Jesus. Se ele já está vindo com o cortejo, alguém gritando, eis o noivo, é porque ele já veio, já fez o contrato de casamento, já voltou para preparar a casa. Vamos lembrar o que é isso? Filipenses 2, Jesus não tomou por vanglória ser igual a Deus, mas se esvaziou, desceu até nós. Veio até nós e fez um contrato. E na cruz ele confirma esse contrato. Só que sabe o que Jesus fala para os discípulos? Não fiquem tristes, eu vou morrer para assumir o contrato. Não é assim? João capítulo 14, eu vou assumir o contrato. Mas vou preparar lugar. Eu vou preparar lugar para que onde eu esteja, vocês estejam também. Então Jesus na cruz ele morre, assumindo o contrato e vai preparar lugar, que é justamente o que ele está fazendo hoje. Aliás, hoje ele já está na outra fase, ele foi preparar lugar. E quando o lugar estava sendo preparado, o que ele falou? Agora eu vou buscar a minha, eis o noivo. Aí Jesus, aqui que está o capítulo 25. Eis o noivo. O que é eis o noivo? É Jesus voltando para a terra? Não. No livro Grande Conflito, quando você quiser entender um pouco disso, leia. Eu não vou lembrar exatamente o capítulo, mas principalmente quando fala do juiz investigativo. Eis o noivo à meia-noite. Jesus está indo fazer o que agora? Buscar Mas é aqui que ele consuma o casamento? Não, é quando chega lá na casa dele, no meio da festa. O que ele está fazendo aqui? Ele está vindo buscar a noiva. E aí nesse momento, Ellen White diz assim, foi nesse momento que Cristo iniciou o seu ministério de conquistar a noiva e levá-la, que foi no juízo investigativo, ou seja, em 1844. Quando ele sai do lugar santo e entra, e ele fala que, Ellen White menciona ali que algumas pessoas conseguiram entrar com Cristo nas bodas, porque estavam com as suas lâmpadas cheias de azeite. Outras não conseguiram entrar, ficaram fora, e não conseguiram acompanhar isso aí. Mas aqui nesse momento, Jesus chega, entra, pega a sua noiva, e agora as lâmpadas devem sair iluminando o caminho de volta. Esse caminho de volta é justamente quando Jesus ele vem com a sua noiva para a terra, para estabelecer aqui a sua morada. E quando ele chegar aqui, é a sua verdadeira morada. Dentro desse processo você tem aí os 1000 anos, você tem todo esse processo, até que ele vem com a sua noiva para a terra. Cristo é o noivo. Quem é a noiva? Quem são as virgens? Peguei vocês agora, né? Quem é o noivo? Quem é a noiva? Não é. Quem são as virgens? Quando vocês falam igreja e você fala as virgens somos nós, o que você quer dizer com a igreja? A igreja somos nós. Quem é a noiva? Nós. Quem são as virgens? Não, a gente está fazendo 2 papéis, não dá, vocês estão. Apocalipse capítulo 20. Aliás, vamos para Apocalipse capítulo 21, vamos lá, dá uma olhada. Vocês querem fazer todos os papéis? Tem condições. Apocalipse capítulo 21, verso 2. Olha só, pode ler o verso 1 também. Vi novo céu e nova, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como quem? Noiva. Como noiva adornada para o seu esposo. Verso 9.
Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças dos últimos 7 flagelos comigo, dizendo: vem, mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade. Quem que é a noiva? A santa cidade de Deus. Jerusalém glorificada, não é Jerusalém aqui na Palestina. É a cidade santa de Deus. Vocês entendem? Aí sim começa a encaixar. Quem é o noivo? Quem é a noiva? Vocês já estão com dúvida até de falar quem é o noivo, né? Quem é o noivo? Quem é a noiva? Não somos nós, não. Quem que você estava lendo o Apocalipse comigo? Quem é o noivo? Quem é a noiva? Fala, é a santa cidade. Tá? Santa cidade, muito bem. Nova Jerusalém, né? Então, um fala Nova Cidade, outro fala Nova Jerusalém, outro fala Santa Cidade, vira a Cidade Santa. Vamos falar Cidade Santa. Quem é o noivo? Quem é a noiva? E quem são as virgens? Agora sim, agora a gente assume nosso papel, né? Quando Jesus ele vai e ele adentra em 1844, ele está indo buscar a noiva, ele está indo confirmar o seu reinado. Lembra que lá no Apocalipse 9, quando a gente está lendo, eles ouvem uma voz de grande multidão falando: louvado seja Deus, porque agora ele reina. Quando que ele se entronizava? Depois do juízo investigativo, depois das 2.300 tardes e manhãs de Daniel, 1844 para cá. Ali naquele momento, Jesus é rei. O que ele está fazendo? Ele está vindo confirmar o seu reinado sobre a cidade santa. A cidade santa está sendo preparada como noiva para ele. E é nesse momento que, quando termina isso, que ele vem para se estabelecer na terra. Por isso que Apocalipse fala que quando João olha, depois dos 1000 anos, quem que desce com Cristo? A santa cidade. Por isso que antes dessa santa cidade descer, vem os 1000 anos. Entende? Então, estão acompanhando? Só que quem que vem nessa ressurreição que vai ter agora, antes dos 1000 anos? Quem que vem? Vem Cristo. E ele não desce à terra, ele fica lá. Quem que vem depois dos 1000 anos? Cristo, a cidade santa e os salvos. As virgens. Quem que entrou na cidade santa? As virgens que tinham azeite extra. Azeite na Bíblia, tem muita coisa para a gente estudar, então eu vou mencionando para você em Malaquias. É o Espírito Santo. É aquilo que no santuário mantinha a chama acesa. As mulheres que estavam com as lâmpadas, as virgens que estavam com as lâmpadas, quais delas que dormiram? Todas. As prudentes e as nécias. Qual é a outra palavra que aparece na sua Bíblia para nécias? Insensatas. As prudentes e as insensatas. Todas dormiram por quê? Porque o noivo tardou. O problema é dormir? Não. Por isso que nas bodas lá no capítulo 22 fala que foram chamados bons, maus. Não importa, está chamando, está convidando. O que vai acontecer é que naquele momento das bodas, na festa, e aí logicamente quando o Apocalipse fala, ele já está falando do retorno para a terra, aquela coisa toda linda, maravilhosa, tudo mais. Que lindo, vai vir o reino, vai se estabelecer. Mas as bodas, naquele momento, que ele vai olhar e falar assim: deixa eu ver quem estava com azeite extra. Porque quem está com azeite extra, quem tem o Espírito Santo guiando a sua vida, vai ouvir a voz do Espírito Santo, vai entender o meu chamado. O meu chamado é para que você participe das bodas. Apocalipse 19 fala assim: felizes aqueles que participam da festa. Que nem quando o Edward chega aqui e fala: vamos tomar um chá junto. Ele está convidando, mas muitos serão chamados. Poucos serão escolhidos, não porque ele não vai deixar entrar, mas porque talvez você amanhã tenha compromisso e fala assim: hoje eu não vou tomar chá, eu vou dormir, vou embora, vou dormir mais cedo. Estou deixando aqui pesado agora. Vou cuidar das minhas coisas, mas não, nem vou mais, vou tomar um chá. Deus tem um chamado para você. Deus ele tem chamado você há muito tempo. Você sabia disso? Diego, mas eu já aceitei, eu sou batizado. Então eu vou dizer para você: Deus tem chamado você. Deus continua chamando você. Porque a questão é que dentro das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. A grande pergunta é: o que define
quem é o escolhido e quem só são chamados? Aqueles que estão, lembra que a gente viu ontem? Os que estão preparados, não os que vão se preparar. Aqueles que estão preparados é porque fala assim, o dia, a hora você não sabe, você tem que estar esperando. E esperando como? Preparado. Amigos, hoje, quando a gente vem e olha para a nossa vida cristã, a gente tem um perigo tremendo na rotina da nossa vida. Sábado, eu já sei como é, já entrou na rotina, a gente perde a ideia da profundidade que é o fato de estarmos aqui. O Deus, ele tem nos chamado e tem dado a nós o Espírito necessário, o Espírito Santo necessário, para que a gente tenha as nossas lâmpadas acesas e tenhamos reserva. Sabe para que a gente precisa das reservas? Para os tempos de dificuldade, para os tempos de angústia, para os tempos de prova. E muitas vezes a gente negligencia isso. Muitas vezes negligenciamos isso porque estamos correndo atrás dos nossos assuntos. Pode correr, mas corra com azeite extra. Aqueles que têm um azeite extra vão inclusive saber quais são as forças, quais são as atividades que precisam empenhar atenção, se desgastar, se dedicar. Igreja, Deus tem chamado você. Amém. A grande pergunta é que aqueles que estarão os chamados, mas aqueles que estarão escolhidos, não é porque Deus vai escolher, é porque Ele escolheu. Hoje você é chamado. A grande questão é, você será escolhido? Hoje você é chamado, você vai escolher aceitar o chamado para ser escolhido? Vocês estão vendo aqueles dois nomes ali? Né? Raquel e Isabel. Sabe o que vai acontecer com aqueles dois nomes? Esses dois nomes, eles vão entrar aqui, ó. Sábado. Você, pela graça de Deus, vai estar aqui sábado. Amém. Você vai testemunhar Raquel e Isabel descendo as águas, se batizando e sepultando a sua vida. Porque naquele dia, no sábado, eles vão declarar a vocês o seguinte: nós estamos assumindo uma aliança com Deus, para que as nossas lâmpadas estejam prontas para iluminar o caminho do noivo, para acompanhá-lo às bodas do Cordeiro. Raquel e Isabel, essas duas estarão aqui para viver uma experiência indescritível que Paulo chama de um sepultamento. É aqui que elas vão declarar o seguinte: hoje eu não quero mais que eu viva, Cristo viva, vai viver em mim agora. Amém. Só que eu tenho certeza que você tem sido chamado há bastante tempo e possivelmente você tem relutado contra esse chamado. Eu sei que você está aqui sentado pensando, por que será que até hoje eu estou aqui na igreja e ainda não decidi assumir essa aliança com Deus? Sabe o que me vem à cabeça? Que eu tinha amigos que faziam isso. Eles falavam assim, não, ainda não. Tem um casal que eu dei estudo em Limeira, são pessoas extraordinárias. Foi o estudo mais gostoso que eu dei, eu acho, na minha vida. Por quê? Porque estudo bom, para quem é professor, estudo bom é aquele estudo que o outro pergunta, questiona, né? Pelo menos para quem gosta de ensinar. Quem não gosta de pergunta, não. Aceita e vai embora. Eu gostava que eles perguntavam, eles questionavam, mas isso? Não, isso aí não é assim, isso aí é assado e tudo mais. Até o Rodrigo Silva, uma vez eu levei lá comigo. Eles gostavam do Rodrigo. O Rodrigo estava no serviço, eu falei, Rodrigo, vou dar um estudo bem legal, cara, vamos comigo? Vamos. Mais brusco. Aí a gente foi lá. O estudo mais gostoso que eu dei. A menina chorava a cada estudo. Era um casal. E o rapaz se emocionava a cada estudo também. Só que ela, antes de terminar o estudo, ela falou assim, eu quero me batizar. Eu falei, sério? Sério. Eu falei, vamos te batizar? E eu olhei para ele e falou, eu ainda não posso. Por quê? Porque eu ainda tenho algumas coisas para resolver na minha vida, na minha profissão e tudo mais. Isso foi em 2000,
Foi antes de eu me formar, 2012, mais ou menos. 2012. Formei em 2013. Desde 2012 até hoje ele não se batizou. Ele vai à igreja, frequenta a igreja, participa, faz tudo, ele está lá. Sabe o que aconteceu? Até hoje ele não se batizou. Ela se batizou, ela falou, não vou esperar ele. Ela se batizou e ele até hoje não se batizou. E aí eu fico perguntando, o que será que é mais importante do que a gente assumir esse compromisso? A gente não faz ideia, a gente acha que é só um banho, eu tomo banho em casa. Amigos, não é isso. Quando Raquel e Isabela entrarem nesse tanque, elas sairão de lá pessoas completamente novas, limpas, purificadas. Nesse momento é que o céu vai olhar e falar, Senhor, o seu sacrifício valeu, porque elas se batizaram. Se você acha que isso aqui é pequena coisa, deixa eu te lembrar, João Batista, batizando, vem Jesus, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o Criador do universo, nosso Salvador. Jesus chega e fala, Senhor, é o Senhor que tem que me batizar. Ele fala, não, você vai me batizar. Eu me arrepio, sabe por quê? Amigos, o Criador do universo se batizou nas águas do Jordão. E ele disse, é assim que tem que ser. O que você está esperando? O que você está esperando? Arrumar o que na sua vida? Uma vida incerta? Uma vida cheia de perigos, cheia de insinuações, uma vida cheia de percalços? O que você está esperando? O noivo está te convidando, o rei está te convidando, tem bodas para você participar, você está sendo convidado, mas é você que vai decidir se você vai ser os escolhidos. O que você está esperando? Você está esperando chegar o dia das bodas? Você está esperando o anúncio do noivo? Para você olhar para o lado e falar assim, falta azeite. Não é que as outras virgens eram ruins. É porque o azeite é a relação com o Espírito. Amigos, relacionamento, experiência com Deus não se compartilha. Experiência com Deus é única. É bonito chegar alguém aqui e contar um testemunho. É bonito, não é? A gente não se emociona, só que foi a experiência dela. Está na hora de você escrever as suas experiências. Porque experiência não se compartilha. E aí nesse lado você vai buscar, eu posso compartilhar, eu construí uma experiência com Deus. E nesse momento você vai sair correndo. Pergunta é, você está sendo chamado? Você vai ser escolhido? Deus te ama. Você escolhe. Você vai escolher? Você vai escolher? O que está te faltando? Nós vamos festejar sábado. Eu espero que você esteja aqui. E você que está aqui, e eu não frequento aqui, eu não posso saber quem é, a não ser que Deus me revele. Mas eu sei que se você está aqui e ainda não se decidiu em assumir essa aliança, você está perdendo tempo. E o nosso tempo não é brincadeira. Chegou a sua hora. Sábado, Raquel e Isabel estarão ali. Mas chegou a sua hora. Porque bem-aventurados, escreve, bem-aventurados os que são chamados para as bodas do Cordeiro. Eu quero que você esteja nessas bodas. Você quer estar? Você quer estar? O que você acha de dizer isso em pé? Você quer estar? Amém. Eu vou orar para você. Porque você quer estar. Você quer estar. Se você quer estar, como Deus já está te chamando, então eu entendo que você já é um escolhido. Se você é um escolhido, não permita que nada nessa vida atrapalhe a sua relação com Deus. Se você ainda não se batizou, batize-se.
o mais rápido possível e viva essa maravilhosa experiência de um relacionamento único com Deus. Pai amado, o Senhor revelou a João a terceira bem-aventurança, que são felizes aqueles que são chamados, aqueles que mantêm as suas lâmpadas acesas porque carregam experiências reservas com seu Espírito, diárias, porque estão com as vestes nupciais, porque aguardam preparados a volta do Senhor. Não queremos mais nos preparar, queremos estar preparados hoje. Por isso, Deus, toca o coração dos teus filhos e que eles entreguem-se de uma vez por todas a experiência linda de ter o seu nome escrito no livro dos céus. Assim como Jesus fez, nós devemos fazer, e por isso eu peço, abençoe a mente e o coração dos teus filhos aqui, que o Senhor sabe que ainda precisam se batizar, precisam dedicar exclusivamente a sua vida a Ti. As outras coisas serão acrescentadas, mas o mais importante, Senhor, é estarmos nestas bodas, porque felizes os que são chamados às bodas do Cordeiro. Pai, queremos estar e falamos isso ao Senhor em pé. Traga-nos força, fibra para tomar essa decisão. Eu entrego a sua igreja em tuas mãos e oro em nome de Jesus.